Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a utilização do cálculo numérico, um problema da vida real. Bem, o problema que eu trago aqui para vocês hoje é calcular o acumulado de chuva da região do Vale do Piancó, na Paraíba. Região essa onde fica a minha cidade de Diamante. Então, aqui eu vou usar o método de integração numérico para calcular esse acumulado de chuva a partir de uma função que eu modelei com dados da ESA. Bem, gente, como eu disse a vocês, a partir dos dados da ESA que mostravam o acumulado de cada mês, eu consegui montar um gráfico de uma função descontínua. A partir desse gráfico de função descontínua, eu consegui montar um gráfico de uma função contínua, que é essa função que vocês estão vendo aí, essa função P de T, onde P representa o acumulado de chuvas e T o tempo. Nós sabemos que o acumulado de chuva, ele é um somatório dos acumulados de cada mês. Sendo assim, em termos de funções, ele é representado pela área abaixo do gráfico, entre o gráfico e o eixo X. Então, ele é a integral dessa função P de T. Então, nós vamos usar esse método de integração numérica para calcular essa integral, que é o acumulado de chuva. Bem, então, esse método numérico que nós usamos para cálculo integral, ele é muito parecido com o método clássico de calcular integrais. Só que, nesse caso, ele usa o somatório de área de trapézios. Então, para calcular esse acumulado de chuvas, utilizei o método com um intervalo, ou seja, eu estou dizendo que o acumulado de chuvas é equivalente à área de um trapézio, que é formado a partir do gráfico, e o método com 4 intervalos, que eu somo a área de 4 trapézios. Então, como vocês estão vendo aí, esses são os valores que eu consegui. Bem, e agora eu vou fazer o cálculo do erro. Bem, como vocês sabem, todo método numérico tem um erro. Então, a fórmula aí é que o erro ele é menor ou igual a NH ao cubo vezes M2 dividido por 12. N é o número de trapézios usado, H é aquela altura do trapézio que eu falei, M2 é esse valor máximo da segunda derivada da função no intervalo onde eu estou calculando, que nesse caso é o intervalo entre 1 e 12, né, que representa o mês de janeiro a dezembro. Então, eu fiz aí, como vocês estão vendo, o cálculo desse M2, que é esse valor máximo aí, utilizando os métodos clássicos do cálculo aí. Calculei as tangentes horizontais, igualei a zero, a terceira derivada no caso, e calculei o valor nos extremos. Então, obtive M2 igual a esse valor que vocês estão vendo aí. E por fim, esses são os valores dos erros. O erro para um intervalo e o erro para 4 intervalos. Como já era de se esperar, o erro para 4 intervalos é muito menor do que o erro para um intervalo. Então, se quisermos obter um valor muito mais preciso, precisamos aumentar o número de intervalos, ou seja, o número de trapézios. Então, esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder me ajudar, dá uma curtida aí embaixo. Valeu, galera.